Olá, povo de Deus, Alex Rodrigues, para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu quero contar para vocês um pequeno testemunho, mas antes de eu contar esse testemunho, eu preciso dizer a vocês que os olhos de Deus estão em todos os cantos da terra, em todos os ambientes da terra. É impossível fugir dos olhos de Deus. Deus está nos olhando quando nós estamos em casa. Deus está nos olhando quando nós estamos no trabalho. Deus está olhando quando está na faculdade, quando está naquele curso, quando você está indo para a igreja. Deus está nos vendo, nos contemplando, todos os moradores da terra. E é sobre isso que eu quero que você entenda nesse testemunho. Eu quero falar que os olhos do garçom foram os olhos de Deus. Talvez você está se perguntando, como assim os olhos do garçom foi os olhos de Deus? Escuta esse testemunho até o final, que eu tenho certeza que você vai entender o desfecho desse testemunho. Um grande pastor foi convidado para ministrar num grande evento, numa cidade que era uma cidade muito calorenta, muito calórica, muito quente. E ele foi com seu assessor. Chegando no hotel, ele sobe para o seu quarto. E quando ele chega no seu quarto, ele percebe que, embora tenha ar-condicionado, só que estava muito calor, muito calor. Então ele pediu para o seu assessor que chamasse o garçom. Então o garçom subiu. Quando o garçom chegou no quarto deles, o assessor se espantou porque o pastor pediu cerveja para beber. O garçom então anotou o pedido do pastor e da sua assessoria, do seu assessor, e foi trazer a cerveja. E trouxe uma, e trouxe duas. Ali eles foi bebendo, como se ninguém tivesse vendo. A igreja que ele convidou para ministrar no grande evento, não estava vendo. A assessoria da igreja que agendou esse pastor através do seu assessor não estava vendo. Só estava ele e o assessor dentro do quarto. E ali eles foram bebendo, esquecendo que homens não estavam vendo, amigos deles não estavam vendo, pessoas próximas deles não estavam vendo. Aliás, ele está em outra cidade e muito calor. E ali ele deu aquela sede que é até natural quando você está num ambiente muito calórico, dá vontade de beber água quando o calor se intensifica, quando o sol está de rachar. Em vez dele pedir água ou comprar água, mandar trazer a água, ele pediu para que trouxesse aquelas cervejas. Ninguém está vendo mesmo, ninguém está olhando mesmo, ninguém está observando mesmo. Manda o garçom trazer. Ali eles beberam, eu creio que se embriagaram com aquela bebida. E no dia seguinte ele iria ministrar nesse congresso, nesse grande evento. E era um pastor muito famoso, muito conhecido. Logo após eles terminarem ali de beberem, ficarem satisfeitos com aquela cerveja, ele mandou o seu assessor chamar o garçom. Novamente o garçom veio e falou para o seu assessor falar para o garçom para que fechasse a conta, né? Para que eles pudessem pagar ali. Observa que ele é pastor, ia pregar num grande evento no dia seguinte, estava ali com a sua assessoria, ali no seu quarto de hotel, se embriagaram. Ele mandou o assessor chamar o garçom para trazer a conta. Quando o garçom chega,
que o assessor apresenta a conta para o pastor, esse pregador queria ministrar, ele viu lá o valor, né? E perguntou quanto ficaria exatamente. O garçom olhou para aquele pastor e olhou para aquele assessor e disse assim: não precisa pagar não. Como assim não precisa pagar? A gente bebeu, a gente tomou cerveja. O garçom olhou para o pastor e disse assim: pastor, não precisa pagar. Só que eles estavam descaracterizados, eles não estavam de terno, eles não estavam de gravata. Mas o garçom disse: fica tranquilo, pastor não precisa pagar. Pastor ficou chocado com aquilo, trêmulo, inquieto com a fala daquele garçom. Perguntou assim: por que você está me chamando de pastor? O garçom disse: é porque alguns meses atrás eu estava na cidade de minha mãe e minha mãe convidou para ir na igreja que ia ter um grande evento. E o pregador desse evento e o pastor desse evento que ia pregar era o senhor. Aquele pastor não sabia onde colocar a face, não sabia onde colocar o rosto. Ficou com a cara no chão junto com o seu assessor. Então, você entende que a igreja que ele ia pregar no evento não estava vendo. A assessoria daquela igreja que agendou ele não estava vendo. As pessoas que levaram ele para o hotel, iam pegar ele do hotel e levar para a igreja, não estavam vendo. Mas você está entendendo que Deus estava vendo? Naquele dia, os olhos daquele garçom foram os olhos de Deus. Eles pensavam que ninguém estava vendo, que ninguém estava olhando, que ninguém estava observando. O garçom olhou para ele, para aquele pastor e para aquele assessor e disse assim: fica tranquilo, pastor não precisa pagar a cerveja. Até hoje, grande foi o constrangimento. E até hoje, esse testemunho é contado por esse mesmo pastor. Hoje ele mudou de vida. Hoje a vida dele, eu creio que já não é mais a mesma. Por quê? Porque os olhos daquele garçom, Deus colocou aquele garçom lá dentro para servir aquele pastor. E naquele dia, os olhos daquele garçom foram os olhos de Deus. Deus está vendo a gente. A gente pode estar em lugares pequenos. Nós podemos estar em lugar altos. Podemos estar em casa, no trabalho, na rua. Deus está nos vendo. Deus está nos observando. Cuidado, viu? Naquele dia, para aquele pastor, os olhos daquele garçom foram os olhos de Deus. Não pense que Deus não está nos olhando. Não pense que Deus está me vendo e está te vendo. Deus está nos vendo. O salmista disse: para onde eu irei? Para onde eu me ausentarei? Se eu for para as profundezas, lá tu me verá. Né? Se eu abrir a terra e lá me deitar, o Senhor estará lá. Ninguém foge dos olhos de Deus. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Aquele pastor pensou que ninguém estava olhando ele, que ninguém estava vendo ele. Nem ele, nem seu assessor. Aquela igreja que ele ia ministrar não estava vendo. As pessoas daquela igreja, as lideranças daquela igreja não estavam vendo. Mas naquele dia tinha um garçom. E os olhos daquele garçom foram os olhos de Deus. Esse foi o testemunho. Espero que vocês entendam que os olhos de Deus estão nos quatro cantos dessa terra. E se você acredita nesse testemunho, e se você acredita que os olhos de Deus estão em cada canto desse universo, se inscreva aqui embaixo. Ou você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Alguém precisa entender que os olhos de Deus estão em todos os cantos. Nos ajude a compartilhando. Escreve aqui embaixo. Deixa aquele joinha. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.